Liliana lutava para permanecer viva. Ela usava o seu poder para controlar as ações do véu sobre ela e para conter a perda de sangue através da ruptura de suas veias e rachaduras em sua pele. Ela havia pensado que, ao dominar o véu, havia descoberto o segredo para o seu verdadeiro uso, mas ela estava enganada. Porém, por mais agonizante que fosse a dor que ela estava sentindo, o seu maior foco no momento era permanecer viva diante dos ataques de Enraku, e ela estava empregando todo o seu poder para isso. Mas a Titã continuava a avançar, mesmo contra o poder de sua magia, e os zumbis que a necromante havia enviado contra ela eram esmagados como pulgas diante de uma tempestade. O único consolo para Liliana era a paz em sua mente. Não haviam mais as palavras do Homem-Corvo ou os sussurros do véu, e isso bastava para ela em sua batalha para continuar viva. Liliana olhou para os outros Planeswalkers que ainda estavam protegidos pelo espaço aberto por seus zumbis. Mesmo Nissa agora estava inconsciente, como o resto deles. Apenas Jace permanecia de pé, imóvel e com o brilho azul que os protegia de algo que ela não sabia o que era. A Planeswalker praguejou, esperando que Jace estivesse fazendo algo de útil, então continuou a sua batalha para ganhar tempo, porque, naquela situação, cada momento contava. Jace havia passado através de um portal para fugir dos ataques de Enraku, e agora se encontrava em um quarto escuro, muito semelhante a um dos seus esconderijos em Ravnica. E, em frente a ele, havia uma cópia de si mesmo. A cópia ponderou, dizendo não saber se era ele mesmo, e lhe propôs uma charada para certificar-se. Jace adivinhou a charada sem problemas e zombou da facilidade dela. A cópia então acreditou que o mago era ele mesmo, não devido ao fato de ele ter adivinhado, mas pela arrogância que ele demonstrou diante de um enigma tão fácil. Os dois começaram a conversar, e durante o diálogo, Jace lembrou-se do ataque de Enraku e dos esforços de Liliana e de seus zumbis para garantir aos demais uma folga momentânea. Nenhum deles estava preparado para enfrentar Enraku, pois o seu ataque mental era o verdadeiro perigo. A pressão e a dor em sua cabeça. Não havia tempo para um plano, não havia tempo para pensar. Mas Jace havia lançado um feitiço para proteger a sua mente da destruição. Na realidade, ele não estava naquela torre, ele era aquela torre. Descobrir isso fez todas as peças do quebra-cabeça se encaixarem. As visões de seus amigos, a conversa com Emeria e mesmo a conversa com a sua cópia. Tudo estava ocorrendo dentro de sua mente, que estava sendo protegida pelo feitiço. Porém, Enraku estava atacando incessantemente e havia somente duas opções se ela prevalecesse: a morte, ou pior, sucumbir à influência dela. O mago balançou a sua cabeça tentando limpar a sua mente, e sentiu a pressão de Enraku aumentando. Ela estava cada vez mais próxima. No entanto, Jace havia sido cauteloso e tomara algumas medidas de segurança desde que chegara em Innistrad e percebera que havia algo de errado com o plano. Ele havia separado ele dele mesmo para poder descobrir o que estava ocorrendo e ser capaz de parar e corrigir a si próprio. A mente de Jace começou a voltar ao normal e isso foi reconfortante para ele. Aos poucos, as mentes de Jace e de sua cópia foram tornando-se uma só novamente. Mas então, vieram dois problemas. O primeiro era que as cópias não estavam nada bem do lado de fora de sua mente, e o segundo era que Liliana estava prestes a morrer. Imediatamente, o mago dissolveu o feitiço, e a torre virou a realidade. Jace havia retornado ao caos. Liliana estava caída em sua frente, inconsciente e sangrando muito. E acima deles estava Enraku, pairando em pleno desdobramento. Os seus tentáculos dizimavam o que restava da cidade e havia a luz brilhante e púrpura no centro do seu corpo, o olho da tempestade.
Combater o ataque psíquico de Enraku não era o único problema, pois o número dos zumbis de Liliana agora era somente uma fração do que era inicialmente, e as criaturas infectadas pela loucura de Enraku se reuniam novamente para um novo ataque. Os outros Planeswalkers, aos poucos, também começaram a recuperar a consciência, apesar de cambaleantes e desorientados. Jace havia conseguido canalizar foco para os seus amigos, dissipando o ataque mental de Enraku. Gideon foi o primeiro a se mover, com a determinação e velocidade de um soldado, sendo seguido por Chandra. Os dois foram para a linha de frente combater os inimigos, enquanto Nissa se esforçava para tentar curar as feridas de Liliana e mantê-la viva. Chandra havia recuperado sua confiança e preparou-se para tentar incinerar Enraku mais uma vez. Mas a Eldrazi era grande demais. Foi então que uma voz veio na mente de Jace. Eram as palavras de Tamil, dizendo para que ele se lembrasse das últimas palavras que a Vacinha havia dito ao seu criador. O que não pode ser destruído deve ser preso. Diante disso, Jace foi capaz de encontrar uma resposta. Eles não podiam destruir Enraku como haviam feito com Ulamog e Kozilek em Zendikar. Ao invés disso, eles deveriam fazer outra coisa. Eles deveriam prendê-la. O mago questionou Tamil de como eles poderiam prender Enraku, e a Soratami respondeu dizendo que a Câmara Infernal, a prisão feita para os horrores de Innistrad, havia sido destruída. Mas a Lua de Prata de Innistrad, de onde a Câmara viera, poderia ser utilizada como uma prisão. Tamil possuía um feitiço poderoso o suficiente para fazer isso, mas precisaria ligá-lo a Titã Eldrazi. Nissa foi a escolhida para alimentar o feitiço de Tamil, e a Soratami tomou um pergaminho, enquanto Gideon e Chandra os protegiam contra a legião de horrores de Enraku. E então um plano teve início. Tamil começou a ler o pergaminho, e Jace se concentrou em anexar um feitiço que estava sendo conjurado a Enraku. Com os conhecimentos que ele havia adquirido de Ugin e das manipulações de Edrons em Zendikar, o mago fez um glifo brilhar na face da lua. O glifo estava feito, e Jace agora precisava conectá-lo a Enraku, mas tal feitiço exigia uma quantidade enorme de energia. Nissa começou a buscar mana para que Jace pudesse usar, mas os fragmentos que ela encontrou não eram o suficiente. Além disso, Jace perdeu a sua conexão mental com Tamil, e a imagem da Soratami que ele tinha em sua mente deu lugar a uma névoa cinzenta que ele não podia penetrar. A execução do feitiço estava em risco, e foi necessária a intervenção de Tamil. A Soratami tomou um de seus pergaminhos selados em ferro, e através do poder invocado por ele, ela conseguiu fornecer a Jace a energia de uma forma que ele nunca havia sentido antes. A energia fluiu em Jace, uma quantidade inimaginável de mana. Tomando esta energia, o mago desencadeou o poder da magia e a moldou no glifo, cravado na face da lua. Cada ponto do glifo foi anexado a um nó na Eldrazi, e então uma luz prateada emanou da lua e atingiu Enraku, envolvendo-a completamente. Então, a Titã começou a esticar-se e a contorcer-se, sendo puxada em direção à lua, até que por fim, em uma distorção fisicamente impossível, Enraku foi aprisionada na lua. A luz então se apagou, deixando somente a face prateada da lua, marcada com um glifo que selou a Titã Eldrazi. Um sublime silêncio surgiu por um momento. Eles haviam vencido. Após a longa e árdua batalha, os Planeswalkers se reuniram. Havia muito a ser feito para tentar reparar tudo que fora destruído. Liliana, em um momento de introspecção, pensava em tudo o que havia acontecido. Estes pensamentos a levaram a questionar-se sobre as sentinelas. Eles não deviam nada uns aos outros, e mesmo assim estavam dispostos a sacrificarem-se uns pelos outros.
A necromante então teve um vislumbre do poder da amizade daquele grupo. Isso foi interessante para ela. Se ela pudesse manipulá-los corretamente, eles seriam como zumbis melhorados. Lutariam por ela por vontade própria e não porque tinham de fazer aquilo. Liliana então sorriu, pois pensou no que poderia fazer com amigos tão poderosos como aqueles. O que ela poderia conquistar e obter. Ela poderia ter suas próprias sentinelas para ajudá-la sempre que precisasse. Gideon convidou Tamil, que aparentava estar doente, para unir-se às sentinelas e poder fazer o bem através de incontáveis mundos. Mas a Soratami recusou-se, desculpando-se, pois ela era uma maga mental e frágil. Jace, que até então estava olhando para Liliana, foi falar com Gideon e os dois discutiram em voz baixa. Apesar de Gideon demonstrar que não estava feliz com o que estava prestes a fazer, ele aproximou-se de Liliana e, após um discurso, a convidou para unir-se ao grupo das sentinelas. Liliana aceitou e concentrou-se em fazer o seu juramento de maneira a torná-lo o mais convincente possível. Jace estava exausto, mas ele precisava conversar com alguém antes de descansar. Ele encontrou Tamil, ainda com a mesma aparência doente que começou a ter desde que lançara o feitiço, sentada nas ruínas de uma igreja em Traben. O mago perguntou a Tamil o que havia acontecido com ela no momento em que a conexão mental entre os dois havia sido interrompida durante a batalha com Enraku. Tamil então começou a chorar e disse que, após a queda de Nissa, o feitiço havia ficado à beira de um colapso e ela ficara sem saber o que fazer para ajudar. Jace, sem entender bem o que ela havia dito, agradeceu, pois a energia que ele havia recebido veio do segundo pergaminho que ela havia aberto, e ele sabia que aquele era um dos rolos que não deviam ser abertos, e então perguntou se este era o motivo do seu choro. Porém, Tamil repentinamente pediu para Jace calar-se e então disse que todos aqueles atos não haviam sido feitos por ela. Naquele momento, Enraku havia a possuído. A Soratami também disse que Enraku foi capaz de conjurar uma magia diferente da mágica original do pergaminho. A Eldrazi havia sido capaz de ler o rolo e mudar uma mágica que deveria trazer a devastação de tudo naquele mundo para uma que alimentou um feitiço para prendê-la nele. Tamil questionou o como e o porquê daquilo ter acontecido e o que eles haviam feito no fim de tudo. Jace não teve mais palavras para ela e nem para si mesmo. Tamil então disse que, como ela havia dito antes, algumas vezes as histórias das pessoas tinham de acabar, mas lá estavam eles, tentando prolongar as suas próprias histórias, sem se importar com o custo de tudo aquilo, ou mesmo sem se perguntar se, por um acaso, todas as histórias não seriam de Enraku e se tudo estivesse a serviço de um destino terrível e ainda não revelado. Após dizer essas palavras, Tamil olhou para a lua e questionou se eles realmente haviam ganhado. Mas Jace não a respondeu, e sem palavras de despedida, ela levantou-se e voou para o céu escuro. Jace permaneceu sentado por um longo tempo. Ele olhou para a lua prateada e para o glifo que ainda brilhava em sua superfície, como uma prova de que as sentinelas haviam feito. Nas profundezas daquela lua estava a criatura mais poderosa e destrutiva que qualquer um deles já havia enfrentado. As palavras de Emeria vieram em sua mente. Tudo estava errado. Ela era incompleta, incipiente. Deveria haver flores, não ressentimento estéril. O solo não era receptivo. Não era a vez dela. Ainda não. Ele sentiu um frio na espinha ao lembrar-se dessas últimas palavras. Jace então desviou o olhar da lua e partiu, em busca de uma cama para encontrar um esquecimento temporário.